aulas passadas, nós aprendemos a encontrar a solução de equações homogêneas, ou seja, equações que não tinham nada forçante, né? O que é algo forçante? Bom, de novo, eu vou voltar para o nosso sisteminha aqui, massa, mola, amortecedor. Adoro repeti-lo pela simplicidade que ele é. Agora, eu vou aplicar uma força. Imagine que eu esteja puxando ele para cá. É isso que eu vou chamar de força externa. E essa força externa, ela é de 3E na 2T. Claro que eu poderia ter condições iniciais também, né? Mas só a força externa faz essa caixa, né? Essa massa M se movimentar. Antes o sistema se movimentava porque as condições iniciais eram não nulas. Agora, independente se as condições iniciais são nulas ou não, tem uma força externa e não que pertence ao próprio sistema, né? O que pertence ao sistema? A massa, a mola e o amortecedor. Vou modelar de novo esse sistema, né? Força resultante, massa vezes aceleração, é igual a força resultante, que é força externa, menos a força da massa, menos a força do amortecedor. Finalmente, isso vai ficar assim. Massa vezes aceleração, mais a força do amortecedor, que é vezes a velocidade, né? E não a velocidade derivada, mais a força da mola, tudo isso igual à força externa, né? Antes, quando não tinha força externa, tudo isso igual a zero, né? Essa aqui era chamada de equação homogênea. Essa outra aqui eu não faço ideia, né? Só de equação, não sei se tem um nome para ela, tá? Homogênea é aquela de segunda ordem ou superior, que é igual a zero, aquela que não tem agente externo, tá? E aqui tem o agente externo, que é justo você puxando a caixa com essa força, né? Essa força que o certo mesmo seria o menos 2T, senão essa força só aumenta, né? Na prática, tu ia arrebentar tudo com o tempo aí, tá? Mas nós temos uma matemática aqui, né? Eu até colocaria o menos aqui, ó. Se eu fosse colocar o menos, aí faz sentido, porque a tua força externa, ela começa em 3 e ela vai terminar em 0. Aí, fisicamente, faz mais sentido. Vamos resolver com o menos aí, só para ter algum significado físico, né? Você pode dizer que a tua massa é 1, que o teu amortecedor, bom, menos 3, então vamos colocar mais 3 e mais 4 aqui, né? O teu amortecedor é 3 e a tua mola é 4, né? Então, M, B, K e a tua força externa. E agora você quer achar a solução dessa equação diferencial. Eu vou achar dessa que eu modifiquei e depois vocês acham dessa sem modificar para ver se dá isso aqui mesmo. A minha equação diferencial é derivada segunda, eu vou chamar de x, mais 3 vezes a velocidade. Ana Júlia, pode perguntar? Oi, professor, tá tudo certo aqui? Tudo certo? Ah, tá, que eu vi ligar o microfone e pensei que ela ia perguntar e parou. Então, tá. Foi sem querer, professor. Imagina. Bom, eu vou imaginar a solução x dt aqui como uma soma de duas soluções. A solução da homogênea, que dá 0, né? Que não faz nada aqui, parece que não faz nada, porque a equação dá 0, mais a solução da particular. A homogênea é a solução que é oriunda do próprio sistema, que não depende de nenhum elemento externo. E a particular é aquela solução que está diretamente relacionada com o elemento externo. Nós nos lembramos que a solução da homogênea
era a soma de duas, né? Ou aquele cosseno, aquela coisa arada. Eu vou escrever ele aqui de uma maneira mais fácil. Aqui eu vou chamar de K1E na S1T mais K2E na S2T. Era essa a solução, né? A solução também poderia ser K1T E na ST mais K2E na ST, quando delta dava igual a zero. E quando delta dá menor do que zero, nós tínhamos um E na menos alfa T, o alfa lá do número complexo, que multiplica um K1 cosseno de ômega T, o ômega é um número lá imaginário, mais K2 vezes o seno de ômega T. Então, essa é a solução da homogênea, que é a função que, feitas essas operações, dá igual a zero. Agora, eu preciso de uma outra função que, quando feitas essas operações, dá um 3E na menos 2T. Tá? Que função será essa? É o que nós vamos ver agora. Eu vou apagar isso aqui do lado, né? Agora essas equações aqui já foram vistas. E meu intuito é achar o x particular. X particular de t, que formato que ele vai ter? Bom, ele vai ter que ser parecido com A, E, na S, não vou chamar de S, chama de S, não faz mal. A, E na ST. Tá? Ele vai ter que ter um jeitão parecido com isso aqui. Por quê? Porque as derivadas dele também vão ser parecidas e podem se cancelar aqui nesse processo. Veja que nós já estamos assim numa fronteirinha do conhecimento, não é uma fronteira do conhecimento, mas uma fronteira do conhecimento clássico, onde nós já temos que imaginar uma solução, não é mais tudo receita de bolo. Né? Já estamos raciocinando. A derivada da solução particular, então, vai ser ASE na ST. A derivada segunda da solução particular, até parece que eu estou fazendo a mesma coisa, mas calma que quando isso aqui não for quando isso for outra coisa, né, não vai ser tão parecida como é com a homogênea. AS quadrado é na ST. Agora eu vou colocar a segunda, primeira e nada de derivada nessa equação aqui. Né, eu vou ficar com AS quadrado é na ST mais 3AS é na ST, mais 4AE na ST, é igual a 3E na menos 2T. Bom, eu poderia ter sido um pouco mais inteligente. Que tal eu ter feito a particular como AE na menos 2T? Em vez de na ST. Bom, se fosse E, né, se S valesse menos 2, teria sido muito inteligente da nossa parte, porque E na menos 2T de cá, corta com esse E na menos 2T. Então, eu vou fazer isso. Né? A solução particular já é AE na menos 2T. Aí vai ficar como A vezes menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes A vezes menos 2, mais 4 vezes A igual a 3. 4A menos 6A mais 4A igual a 3. Aqui vai ficar 2A igual a 3. A igual a 3 meios. E isto vai implicar que a solução particular vai ser 3 meios de E na menos 2T. Isso implica que a solução geral, só foi pedida a particular, tá?
Mas a solução geral, eu não verifiquei a questão do delta aqui, vou ter que verificar. Delta igual a b quadrado menos 4 vezes 4, 16. Menos 16, vai dar negativo. Então, a solução geral vai ser E na menos alfa t, eu vou ter que descobrir o alfa ainda. K1 cosseno de ômega t, que eu vou descobrir o ômega e o alfa quando eu descobrir o delta. 16 menos 9 dá quanto? 7. 7, vai ser raiz de 7. O ômega... Não, raiz de 7, isso. O ômega vai ser raiz de 7 sobre 2 ainda, né? E o alfa vai ser b sobre 2a, 3 meios, tá? Mas não é o caso aqui. Mais K2 seno de ômega t. Essa é homogênea, mais 3 meios de E na menos 2t. Esta é a solução completa da equação diferencial que nós inventamos. Os valores de K1, de K2, eles vão depender das condições iniciais. Vamos supor que esse bloco ele partiu do zero e com velocidade zero. Então, se ele partiu do zero com condições iniciais nulas, a solução homogênea é zero. Tá? É a solução. Por quê? Porque se não tivesse força nenhuma, ele ia continuar no mesmo lugar. Tá? E eu só teria a solução particular. Eu vou analisar essa resposta, né, para ver se ela tem algum sentido. Tá? Vamos verificar se ela tem algum sentido. Eu vou fazer o seguinte, só fazer o gráfico dela. 3 meios é na menos 2t. Obviamente, não vou fazer por tempo negativo. Então, eu estou dizendo que esse cara começa no 1,5? Não, isso aí está errado. Eu falei que as condições iniciais eram nulas. Eu não posso simplesmente zerar essa parte aqui. Não posso. Falei que podia, mas não posso. Tá? Falei errado. Então, eu vou fazer isso aqui num quadro branco agora, para as condições iniciais nulas, né? Que ele vai começar no 0 e 0. X dt é igual a homogênea mais o 3 meios é na menos 2t, que é a particular. Vamos dar uma conferidinha aqui, ó. Deu bastante parecida, né? Claro que eu não esperaria que aqui desse a mesma coisa, porque mudamos totalmente a equação diferencial. Vamos continuar com a nossa vida aqui. A homogênea é E na menos alfa t, cosseno de ômega t, né, vezes 1a1 aqui, mais 1a2 seno de ômega t. A equação diferencial, vou ter que ir lá dar uma espiada nela, é... Vou mais para cá para copiar a nossa roxinha. X, duas linhas, mais 3x', mais 4x, igual a 3e na menos 2t. Vou fazer a solução da homogênea, agora aqui. Então, delta igual a b quadrado menos 4ac, menos 16. Isso aqui vai dar 7. E eu vou descobrir que o S é igual, né? Lembre-se que isso aqui era S quadrado, mais 3S, mais 4 igual a 0. Né? Lá da solução da homogênea. Vai ser menos B, mais ou menos raiz de 7 sobre 2A. Sobre 2A. Então... Professor. Oi? Desculpa, lá não seria menos 7 na delta? É menos 7, você está certíssimo. Né? Desculpa eu de ter errado, você está certo. Né? Agora, ele vai virar um número complexo, né?
o S vai ficar igual a menos 3, vou colocar menos 1,5, mais ou menos J. Eu vou fazer J raiz de 7 sobre 2 com ou J raiz de 7 sobre 2, pronto. Mais ou menos J raiz de 7 sobre 2. Né? E aqui eu vou colocar 3 meios. Vamos fazer com fração. Muito cuidado que a fórmula, a vez passada, nós colocamos um alfa negativo, e está certo, né? Foi para identificar que esse alfa é negativo. Né? Mas, fisicamente, né? Conforme nós colocamos tudo na equação diferencial, nós já achamos um menos alfa, mais ou menos J ômega, tá? Então, eu coloco sempre o alfa, né? Ó, o alfa é 3 meios, então vai ficar menos 3 meios lá. Tá? Na dúvida, pensa, não faz nenhum sentido o alfa positivo, senão a coisa cresce indefinidamente, tá? Então, x dt igual a E na menos 3 meios dt, que multiplica A1 cosseno de raiz de 7 sobre 2t, mais B2 seno de raiz de 7 sobre 2t, mais, agora vamos fazer um roxinho aqui, a particular, 3 meios de E na menos 2t. Essa aí é a solução completa, mas ainda sem o A e sem o B. Estamos imaginando que as condições iniciais nulas, tá? Então, no tempo igual a 0, eu vou ficar com 1, que multiplica A1 mais 0, mais 3 meios, né? Porque o tempo é igual a 0. Consequentemente, aqui eu sei que o A1 é igual a menos 3 meios. Bom, A1 e B2, que legal. Não sei por que eu chamei de B. Agora eu vou fazer a derivada. A velocidade inicial é 0 também. Então, ó, esse aqui é o x do tempo igual a 0. X do tempo igual a 0. E esse aqui é a velocidade do tempo igual a 0. Tá? Ou derivada do x, que é a mesma coisa. A derivada do x aqui, que vai ser um pepininho, é a derivada desse vezes o outro. Então, vamos lá. A derivada do primeiro é menos 3 meios. Professor? Oi? Ali, aquele A1 não sumiria dali também? Não. A1 mais 0 dá 1. Cosseno Não. de 0, cosseno de 0 é 1. É verdade, desculpa. Imagina. Agora aqui eu vou fazer a derivada, menos 3 meios, é na menos 3 meios de t, mas o t é igual a 0, não precisa fazer. Então vai ficar 1. Vezes, tudo que está aqui, no tempo igual a 0, só vai ficar a 1. Mais esse cara aqui no tempo igual a 0, vezes a derivada de tudo que está lá, então vai ficar A1 vezes raiz de 3 sobre 2, vezes o seno, bom, vai dar 0, tudo isso aqui vai dar 0, mais a derivada do outro, que é B2 vezes raiz de 7 sobre 2, vezes o cosseno, que vai dar 1. Mas tem mais uma derivada aqui ainda, mais a derivada do 3 meios ali. A derivada do 3 meios vai dar 3 meios vezes menos 2 vezes o E elevado a 0, que dá 1. Agora, eu tenho 0 igual a menos 3 meios de A1. A1 é menos 3 meios. Mais B2 vezes raiz de 7 sobre 2, mais, menos, né? Menos
Menos 3, porque esse corta com esse. E aqui eu vou ficar com 9/4. Bem que poderia cortar tudo, né? Mas não é assim. Não foi assim que foi a nossa vida. 1 deu 3/2. 9/4 mais 3 igual a B2 raiz de 7 sobre 2. 9/4 mais 3, 12 mais 9, que vai dar 21. 21/4 vezes 2 sobre raiz de 7, igual a B2. Corta, corta, fica 2. B2 vai ser igual a 21 sobre 2 raiz de 7. Agora eu vou fazer o gráfico do meu x dt aqui, ó, do meu x dt completo, né, e não só da solução forçada. Primeiro, vou apagar esse gráfico e vou escrever aqui, ó, x dt igual a E elevado na menos 3 dividido por 2 vezes o t. Pegar esse menos, colocar ele aqui para fora, né? Fica mais bonitinho. É tudo a mesma coisa, mas fica mais bonitinho. Vezes o A1, que nós calculamos menos 3/2. Menos 3 dividido por 2. Mesmo caso, né? Coloca o menos lá fora que vai ficar mais bonito. Vezes o cosseno do raiz de 7 dividido por 2 vezes o tempo. Mas, agora veio uma coisa feia, né? Que é o B2, 21 dividido por 2 raiz de 7. 21 dividido por 2 vezes raiz de 7, vezes o seno aqui foi cometido um erro, ó. Eu teria que ter fechado esse parênteses aqui, ó, que é vezes t. Agora mais, agora sim, vezes o seno da mesma coisa que está aqui. Essa aqui é só a solução da homogênea. Eu tenho que somar ainda com 3/2 é na menos 2t. Agora sim eu posso fazer o gráfico e verificar se ele tem alguma coerência, e se ele não tem coerência é porque nós erramos. X dt e t. Bom, eu vou chamar isso aqui, ó, de x dr e colocar r aqui embaixo. Às vezes é só questão de troca de variáveis que o programa funciona. 0. E agora a coerência ela existe porque o sistema massa-mola, a massa, né, partiu de 0. A distância dela aumentou e depois voltou para 0. E parece que não é tão fácil de entender por que a distância voltou para 0, né? Eu já vou explicar por que ela voltou para 0. Porque a tua força, ela até começou alta, mas ela foi diminuindo com o passar do tempo, por isso que a massa voltou para a posição 0. Eu vou fazer o gráfico aqui também da força que nós fizemos. Eu só tenho que encontrar onde ela está. A força que nós fizemos é de 3E na menos 2t.
Então, eu vou colocar aqui a força, 3, ou vamos escrever aqui de força externa, tá? Força externa, que ainda não está definida. E força externa, dt, é igual a 3 vezes E elevado na menos 2 vezes T. Então, você consegue perceber que quando você para de fazer força, o sistema ele vai querer voltar para a posição dele, né? Eu vou dar um zoom agora aqui para ficar melhor, vou fazer esse gráfico só de menos 0,35, tá bom? Vou fazer ele no máximo até 1. Quando você para de aplicar força, que agora não aparece mais aqui, né? O que acontece? O bloco volta de maneira subamortecida para o lugar dele. O Francisco, Arthur, tranquilo? Andrew? Entendido? Tudo ok, professor. Valeu. Tudo certo. Tudo certo, beleza. Bom, veja que nós resolvemos uma outra equação diferencial, mas eu acho que foi muito melhor, né? Porque a gente consegue dar uma interpretação física. Eu ainda poderia colocar a velocidade daquele bloco, né? Vamos fazer isso? Eu vou fazer o gráfico da velocidade. Bom, da velocidade eu vou primeiro dizer que o v dt é igual à derivada do x dt. E agora eu vou colocar VDR ali no gráfico. E esse cara até 3, né? Então percebam que aqui a velocidade é elevada, né? Pela curva vermelha, aqui a velocidade é 0, velocidade negativa, né? E, enfim, eu tenho o gráfico da velocidade. Poderia ainda fazer o gráfico da aceleração, por que não? Tá, vou fazer da aceleração, que tem tudo a ver com a força, né? A aceleração é força dividido por massa. Então, A dt igual a ou a derivada segunda ou a derivada primeira de v dt, é a mesma coisa. Bom, agora aqui eu vou colocar a dr. Aqui em amarelinho eu tenho a aceleração. Esse amarelinho ele deve estar muito bom de ver ali. Eu vou mudar a cor, vou mudar para esse azulzinho. Ele começa com uma aceleração enorme, porque veja que a velocidade está caindo. A velocidade começa... Eu vou tirar aqui o automático. Vamos fazer o seguinte, coloca aqui um 5. A velocidade ela está caindo e a aceleração é enormemente negativa, porque a velocidade está caindo, né? Ele já sai de arrancada de uma baita de uma velocidade porque você aplicou uma força, né? Então a velocidade ele já sai, né, com uma velocidade grande porque você começou com essa força de 3 aqui, né? Vou fazer menos tempo, só até 3 segundos, ou 4, que fica mais fácil de entender ainda. E claro que quando não há variação de velocidade, a aceleração é 0. Isso é só questão de análise de curvas, né? Não tem nada de difícil aí. Qual que foi o objetivo desse slide, né? Vamos. O objetivo foi apresentar o método dos coeficientes a determinar. Em que consiste o método dos coeficientes a determinar? É um método para achar a solução particular, só particular, onde você substitui a função por algo que tenha o mesmo jeitão da função forçante. Tá? Que no caso foi AE na 2t, nem precisa ser na ST, né? AE na 2t. Vamos continuar aplicando, né? Só que agora não é tão simples, né? Eu tenho uma equação aqui e a forçante é 2 seno dt. Então vamos copiar isso lá para o quadro branco, porque isso talvez leve tempo. Se eu vou usar o método dos coeficientes a determinar, eu vou imaginar que a minha solução vai ser do tipo A seno de t. Todo mundo concorda comigo? Ana Luísa, concorda?
Sim. Sim, né? Não vou usar E. Tá? E daí eu vou encontrar aqui, ó, y' igual a cosseno de t, y2' igual a menos a seno de t. Ah, parece que vai ser barbadinha. E daí eu coloco lá menos a seno de t menos 3 vezes a cosseno de t menos 4 a seno de t, moleza. 2 seno de t. Vou juntar tudo que tem seno aqui, ó, seno e seno. Né? Então, seno de t... Professor, Sim. no 3 ali, o que tem depois do A? Cosseno. Eu sei que tá. Cosseno. Eu sei o S ali, beleza. Tá. Menos 5A menos cosseno de t, que multiplica menos 3A, igual a seno de t, que multiplica 2. Moleza, ó. Menos 5A igual a 2, né? Tudo que multiplica o seno e tudo que multiplica o seno. E do lado de lá, eu tenho o seguinte, eu tenho mais um cosseno de t que multiplica 0, né? Que é a mesma coisa que nada. Menos 5A igual a 2, que é uma equação, e a outra equação é, né, a do cosseno, que é menos 3A igual a 0. Né? Para dar certo, basta A ser igual a 0 e A igual a menos 2/5 ao mesmo tempo, que é totalmente uma bobagem sem tamanho. Tá? O A não pode ser duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos não enquanto a gente não estiver trabalhando com física quântica, que não é o caso aqui. Tá? Não tem. Isso é um absurdo. O método falhou. Sim. Mas ali, tipo, você tá somando o cosseno de 0, que seria, tipo, 1, né? Não. É cosseno de t vezes 0. Ah, tá. Uhum. Cosseno Tá de bom. t vezes 0, né? E aqui é seno de t vezes o 2, né? Que é esse 2 que está aqui, né? Ótima pergunta, porque poderia passar... Né? Ele não está multiplicando o t, sim, deveria ter colocado na frente que ficaria mais fácil. Professor, Sim? o que chamou y a seno de t poderia chamar também tipo de uma outra variável? Poderia. Eu chamei porque era o mais parecido com a forçante, que é em que consiste o método da variação dos parâmetros. Então, no caso, se a gente teve algum problema, sempre vamos chamar tipo o y de uma variável semelhante ao forçante? Essa é a ideia. Ah, tá. Essa é a ideia. Tá? Só que parece que esse método furou, não, José? É. Tá. Então, mas tem uma outra parecida ainda. Tem uma outra parecida. Qual que é a outra função parecida com seno, só que está defasada para frente e para trás? De 90 graus. Pode ser cosseno ou tangente? Cosseno, tangente não. Tangente não é parecida. A minhoquinha, assim, ó, que sobe e desce, só o seno e o cosseno. Tá? Então, nós vamos supor agora que y vai ser A seno de t mais B cosseno de t. E por que isso? Já vou te mostrar, José, por que isso. Tá? Eu vou fazer o gráfico agora dessa função. Ó. Vou chamar aqui, ó, x de t igual a 2 vezes seno de t mais 3 vezes... Mais 2 mesmo, mais 2 vezes... Fazer tudo no gráfico que vai ser melhor. Então, vou colocar aqui t. Eu vou fazer um gráfico de 2 seno de t. Beleza. Agora eu vou fazer o gráfico de 2 cosseno de t. Beleza. Eles são parecidos, só estão defasados, né? E que tal agora eu fazer o gráfico de
2 vezes o seno de t, mais 2 vezes o cosseno de t. Opa, me esqueci de tirar ele de dentro. Vejam que ele deu também um parecido senoidal, a frequência, tudo é a mesma. Mudou a amplitude, obviamente, mas isso aí eu consigo resolver já, essa questão da amplitude. Eu vou dividir tudo isso aqui, ó, por raiz de 2. Pronto, eles já ficaram tudo com a mesma amplitude. E o fato de eu somar senos e cossenos só empurra um pouquinho para lá, um pouquinho para cá a onda. Então, uma onda seno é igual a uma onda cosseno a rigor, né? Tanto é que eu vou fazer agora o gráfico, aqui só tem de 2 seno e 2 cosseno. Agora, eu vou fazer do cosseno de t. Bom, qual que está adiantada? A que está adiantada é aquela que vem antes. O cosseno está adiantado, então eu vou dar uma atrasada nele aqui, ó, menos 90 graus, menos π sobre 2. Agora, uma ficou em cima da outra. Eu vou mudar a cor, para vocês acreditarem em mim. E além de mudar a cor, talvez eu... agora vocês conseguem acreditar em mim, porque vocês veem as duas, né? Talvez essa aqui eu engrosse um pouquinho, que vai ficar mais fácil daí. Aqui vocês conseguem ver as duas, uma em cima da outra. Então, o seno é igualzinho a um cosseno defasado, só isso. E quando eu somo um seno com um cosseno, é uma forma de eu defasar uma das ondas. Então, não tenho mais uma esperança nesse método. Porque a combinação linear de um seno com um cosseno vai dar um seno defasado. E se eu entro com uma onda seno, com uma força, senoidal, pode ser com o meu deslocamento, de novo lá para massa, mola, amortecedor. Se eu faço uma força senoidal aqui, pode ser que o meu deslocamento em X, ele seja um pouco atrasado da força, ele não está em fase. Não é no momento que eu aplico a força que a massa vai se mexer instantaneamente. Ela vai estar um pouquinho atrasado devido à inércia. E esse atraso é representado pela soma do cosseno aqui. Seno daquele ângulo menos tantos graus. Não necessariamente menos 90. Então, beleza. Eu estou supondo agora que pelo método dos coeficientes a determinar ainda, que, na verdade, algo semelhante ao seno não é só seno. É um seno mais um cosseno. A derivada dele vai ser mais complicada, obviamente, mas também não tão difícil. A cosseno de t menos b seno de t. E a derivada segunda, menos a seno de t menos b cosseno de t. E eu vou colocar isso lá dentro. Vamos pegar aqui a derivada segunda, menos a seno de t, menos b cosseno de t, menos 3, 3 vezes toda essa derivada, então menos 3a cosseno de t, mais 3b seno de t, menos 4y. Será que eu consigo pegar esse cara ali? Vou tentar. Vamos laçar ele. Meu irmão. Menos 4y. Menos 4a seno de t. Menos 4b cosseno de t igual a 2 seno de t. Está cumprido. Agora eu vou deixar um monte de coisa multiplicando o seno de t. Ana Luísa, já não vai dar mais problema agora.
Esse aqui é aquele zero que tinha antes, né? Porque do lado de cá... Assim ficou melhor. Bem melhor, né? Porque senão a pessoa, de fato, ficava confuso. Bom, dá um zoomzinho aqui. O que multiplica o seno de t? Menos A menos 4A. Ah, tinha que ter mais alguma coisa, estava muito simples. Menos 5A mais 3B. O que multiplica o cosseno? Menos B menos 3A menos 4B. Então vai ficar menos 3A menos 5B. Bom, agora é um sistema coerente, né? Porque eu fiquei com menos 5A mais 3B igual a 2. E menos 3A menos 5B igual a 0. É um sistema 2 por 2. Parece que é possível e determinado. Para a gente descobrir isso, né, nós vamos ter que fazer as contas, né? Talvez aqui o método da substituição seja o mais fácil, né? Começo do... Não, vou fazer diferente. Eu vou multiplicar as duas por 3. Aí vai ficar menos 15A mais 9B igual a 6. Menos 3A. Professor, multiplicar em cima por 3 e embaixo por menos 5. Isso aí, eu fiz bobagem. Agora eu só de teimoso vou fazer por... Eu não vou resolver isso aí, eu vou... Vai no software. Vai no software. Sofrimento aí. O tempo de fazer força já passou, né? Vamos colocar aqui a primeira matrizinha. Agora que acho que vai dar mais trabalho digitar, mas tudo bem. Menos 5. 3. Menos 3. Menos 5. A matrizinha B é 2 e 0. B igual a 2 e 0. E agora o que eu vou chamar de, sei lá, x é igual a inversa de A vezes B. Aqui ele está com números depois da vírgula, né? Posso também deixar assim? Eu vou deixar a fração melhor, né? Então, eu descobri que A igual a menos 5 sobre 17. Vou copiar esse cara. E B igual a 3 sobre 17. Então, eu estou afirmando que a solução particular, né, vai ser menos 5 sobre 17 seno, não sei se comecei com seno ou com cosseno, acho que foi com seno, seno de t, mais 3 sobre 17 cosseno de t. Essa é a solução particular, sempre lembrando que a solução completa é a solução da homogênea, que tem duas, mais a solução particular. Tá? A solução particular foi o que a gente acabou de encontrar e é agora o objetivo dessas próximas aulas, né? Vai ser encontrar a solução particular e não a solução homogênea, que essas a gente já descobriu como calcular, que são aquelas 3 possibilidades, né? Subamortecido, sobreamortecido ou criticamente amortecido. E a particular vai depender. Nem sempre esse método da variação dos coeficientes a determinar é adequado. Nós vamos aprender o método da variação dos parâmetros também, que é o próximo método que nós vamos ver hoje, né? Logo na sequência, e entra quando esse aqui, que é tão intuitivo, não dá certo. Nem sempre esse método aqui é tão bom. Aqui está a resposta, né? Nós acertamos. Acho que sim, pelo menos eu me lembro do sobre 17. Vamos dar uma espiadinha lá. Menos 5 e 3, né? Menos 5 e 3 é isso aí, tá?
Agora, nós temos um outro que nós poderíamos resolver por coeficientes a determinar, tá? Mas eu vou deixar a cargo de vocês, dependendo da resposta que vocês me derem, né? José, você vai me dizer, o YDT teria que jeitão aqui, José, na tua opinião? Então, seria menos S. Menos S. E na T. E na T. Cosseno de 2T. Cosseno de 2T. De 2T, mais seno de 2T. Mas você está fabuloso, José. É quase isso, tá? Aqui tem um S, aqui eu vou colocar um A e um B. Daí seria isso, tá? Só que isso pode ser simplificado um pouco mais por E na T, que multiplica menos SA, cosseno de 2T, mais SB, seno de 2T. E qual que é a diferença de menos SA para um A? Nenhuma. Qual que é a diferença de SB para um B? Nenhuma. Então, essa aqui é a forma a forma geral, né, do Y particular dt, que nós vamos derivar a primeira vez, a segunda vez, colocar na equação e daí achar os valores de A e de B, né, que nós vamos encontrar esse valor aqui e esse valor aqui, né? Ou o E na T ali, que você disse que fica multiplicando o tempo todo, está ali multiplicando mesmo. Tá? Então, ficou E na T, que multiplica 10 sobre 13, cosseno de 2t, mais 12 sobre 13, seno de 2t. Ao invés de eu estar ensinando hoje um novo método, tá? Eu acho que eu vou dar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Mas antes disso, tá? Vejam quais as possibilidades de se aplicar o método da variação dos parâmetros. Você usa quando você tem um E na T, né? E na alfa T. O E na alfa T pode estar multiplicando um polinômio ou pode estar multiplicando um seno e um cosseno também. Né? Ou você pode ter uma coisa assim, polinômio vezes E vezes seno e cosseno. Tá? Você tem aqui, ó, né, o polinômio vezes E e pode ter um seno e um cosseno ou a combinação dos dois, né? Então, esses são os macetes, tá, para utilizar o método da variação dos parâmetros. Não vá colocar o método da variação dos parâmetros, por exemplo, quando você tem um cossecante de x aqui. Se você inventar, desculpa, não é a variação dos parâmetros, é coeficientes a determinar, né? Não vai inventar de chamar essa solução, a solução particular de t é igual a cossecante de t. Você pode até tentar, mas vai ver que não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Você não vai chegar a lugar nenhum. Até uma boa pergunta, por que não vai chegar a lugar nenhum? Vamos verificar? Vamos, tá? Veja que eu afirmei que tinha que ter esse jeitão aqui, né? Essa forma, né, de seno, cosseno, E ou polinômio, para você poder aplicar o método, não me esqueço do nome, dos coeficientes a determinar. Claro, coeficientes A, B, C são os coeficientes a determinar, tá certo? É fácil de decorar o nome. Agora, por que nessa daqui não vai dar certo? Não vamos partir direto, faz assim. Não, vamos ver por que não dá certo. Bom, vou começar dizendo que a solução particular, né, é a cossecante de t. Francisco, alguma sugestão? Pode seguir. Na minha cabeça é por aí. É por aí também, né? Eu não vou ficar escrevendo particular, apesar de ser a solução particular, né? Nós estamos trabalhando com a particular. Então, y dt' é igual a... já ferrou. Qual que é a derivada cossecante?
que é secante vezes cotangente. Tá? Então, vamos ter que... Vamos colocar aqui, ó. Ninguém tem memória de elefante, né? Cossecante de x. Bom, só que x agora tem valor, né? Deixa eu pagar lá para cima. Então, é cossecante vezes cotangente mesmo. Cossecante de t vezes cotangente de t. Meu Deus, eu já vi que se eu derivar isso mais uma vez, eu vou infartar. Mas eu vou. Não vai ser eu, vai ser o programa mesmo. E nem a pau que, substituindo a derivada segunda aqui, a derivada... Não, a derivada primeira nem precisa, e essa daqui, aqui, ó, eu vou conseguir achar uma coisa, tantos cossecante de t igual a tantos cossecante de t. Não consigo, porque aparece um monte de seno, cosseno, cotangente, ferrou, não vou conseguir simplificar. Então, para mim, já ficou claro que quando eu tenho uma cossecante, que é 1 sobre seno, né, quando eu tenho algum denominador, já não é mais, ferrou. O método foi pro chinelo. E daí, como é que faz? Chora? Não, não chora. Aí você não desiste. Você pensa, bom, a solução da homogênea ela vai ser qual? Bom, você calcula a solução da homogênea, né? Ela não cai de presente. Tá? Você sabe que S² mais 4 igual a 0. E aí você vai descobrir que S, aqui nem precisa usar o delta, né? Vai ser mais ou menos J2. Você não tem alfa e só tem o ômega. Então, a solução da homogênea, ela vai ser A1 cosseno de 2t mais A2 seno de 2t. Tá? O E na menos alfa t, o alfa deu 0, vai dar E na 0, que é 1. Tá? Essa é a solução da homogênea. E agora eu quero que vocês olhem para essa solução da homogênea e olhem para essa aqui como solução da homogênea, desde que esse cara seja o A1 e esse seja o A2, é isso que eu tenho, a solução da homogênea. Só que o Mamute, ele teve uma ideia. O Mamute pensou, bom, uma constante também pode ser uma função. Eu vou complicar tudo. Eu vou dizer que essa constante agora vai valer uma função U1 dt. E esse A2 vai valer uma função U2 dt. Vou derivar essa solução, que aparentemente é da homogênea, 1 e 2 vezes, para substituir lá. Note que não tem nada a ver com coeficiência determinária. Eu achei a solução da homogênea, no lugar das constantes, coloquei funções, derivei como se fosse função, né? Então, quando eu vou derivar esse primeiro pedaço aqui, eu faço a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro. Tanto é que a derivada primeira da homogênea dá tudo isso aqui. Fica o quê? A derivada do cosseno, né, que vai ser 2 U1 seno de 2t vezes o U1. Né? Mais a derivada do U1, que está aqui, vezes o cosseno de 2t. Mais a derivada do seno, que é 2 cosseno de 2t, vezes o 2, mais a derivada do U2, que está aqui, vezes o seno de 2t. E como ficou muito comprido, vocês não vão entender já por quê,
Mas chamou-se de zero essa parte em que o 1 e o 2 estão derivados, tá? Não tem nada a ver com constante, nada, tá? Simplesmente arbitrou-se. Isso vale zero. Por quê? Não interessa, vale zero. Daí você vai derivar mais uma vez essa função, mas como tudo aquilo lá vale zero, só vai derivar até aqui, né? Deriva até aqui, mas mesmo assim a derivada segunda deu comprida. Mesmo assim ela deu comprida. A sorte que eu tive é que ela teve apenas termos em né, uma derivada segunda que depende do 1 e o 2 derivados apenas uma vez. Por quê? Porque aqueles que já estavam derivados a primeira vez eu tirei fora. Falei que valia um zero, né? Bom, se tivesse tudo certo, né, vamos ter fé, né, eu vou substituir essa derivada segunda aqui, né, mesmo com esse possível invenção desse zero. E esse y, que eu estou achando que é particular, né, aqui. Substituindo ali, y duas linhas mais 4y, que é a equação diferencial. Tá? Y duas linhas mais 4 vezes y. Né? Não vai ser difícil de acreditar. Ó. Bom, vamos ver o 4 vezes o y está aqui. Ó. Onde tem 4 é 4 vezes o y. Né? Aqui é 4 vezes o y. Esse pedacinho que eu vou circular aqui, ó. Esse pedacinho é 4 vezes o y. E esse aqui está com uma cara de y', que eu vou até dar uma olhada aqui do lado de cá. Ah, ó, mas é isso aqui, ó. Então, o y', que eu vou fazer em outra cor, é só transcrever ele para cá. Tudo isso aqui é y'. Duas linhas. Então, y duas linhas mais 4y, o que nós temos aí? Igual ao lado direito da equação. Mas, por sorte, tem um monte de coisa que vai dar para cortar agora. Ó. Esse 4U1 corta com esse 4U1. Esse 4U2 corta com esse 4U2. Só sobrou aquilo de lá. Tudo aquilo de lá, que não tem nada a ver com cossecante, né? Mas ficou igual, um igual ao outro. E aí, eu levanto essa equação aqui, ó, essa primeira equação. O que sobrou? Sobrou 2, o 1' seno de 2t, mais 2, o 2' cosseno de 2t, igual a 3 cosseno de t, que não me adianta de nada. Mas eu, o mamute, né, tinha dito que um pedaço lá era igual a zero também. Vou escrever essa segunda equação lá, igual a zero. E agora, eu tenho um sistema 2 por 2. Como assim 2 por 2? Eu preciso achar o 1 e o 2. Engraçado que eu tenho o linha e 2', né? Mas tudo bem. Eu acho o linha e o 2', pelo método da substituição, o método que vocês quiserem. Tá? Aqui tem a equaçãozinha, ó. Isola o 2, né? Isolado o 2, substitui lá, substituindo lá, você vai achar o U1. O U1 é menos 3 cosseno de t. Achando o U1', né? Substitui ele aqui, e daí você vai achar o U2'. Se você achou o 1' e o U2', você achou automaticamente o 1 e o 2, porque é só integrar. Né? Integra 3 cosseno, vai dar menos 3 seno, só que ficou esse negócio pendurado aí. Da mesma maneira, quando você integrar o U2', vai ficar um negócio pendurado ali. Tudo bem, não tem como sumir com esse negócio, deixa ali. Mas vocês se lembram que a solução que nós propomos era o 1 dt, que era a constante A1 da homogênea, vezes o cosseno de 2t, mais um U2 dt vezes o seno de 2t, onde esse era o A2. Então, substitui agora o U1 aqui, o U2 aqui, é o que nós vamos fazer no próximo slide,
Olha aqui, ó, o 2 substitui, né? Você vai ficar com esse negócio enorme. Claro que você vai carregar junto o C1 e o C2, né? Então, e eles vão aparecer por aqui, ó. Tá aqui, ó. Porque o C1 vai multiplicar o cosseno, né? E o C2 vai multiplicar o seno de 2t. E finalmente você tem a tua solução final. Onde fica claro que, agora deveria ficar claro, que este pedaço aqui é a solução particular e este pedaço é a solução homogênea. Bom, por duas razões, né? Porque aquelas que carregam o C1 e o C2 sempre são homogêneas, né? Por outra razão, não era a homogênea antes, não era A1 cosseno de 2t mais A2 seno de 2t, então continua sendo essa homogênea. O que sobra é a particular. Creio que a compreensão, o acompanhar não é tão difícil. O resolver é que vai ser difícil. No entanto, mas não tão fácil, né? Nárdia, alguma parte aqui que eu passe mais devagar, faça de novo, como é que tá? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá, meu microfone. Se tu puder explicar de novo, eu fiquei um pouco perdida. Claro, vamos. Primeiro, a gente já viu que o método dos coeficientes a determinar não vai dar certo, né? Esse é o primeiro passo. Daí depois eu achei a solução da homogênea, né? Onde esse aqui era o que nós chamamos de C1 ou A1, tanto faz, né? E esse é o C2, solução da homogênea. E daí o Mamute teve uma ideia brilhante. Ao invés de chamar de C1 e C2, eu vou chamar de função 1 dt e função 2 dt. Claro que o meu objetivo é achar quais que são as soluções 1 dt e o 2 dt, de forma que esse y seja a solução total daquela equação. Mas para fazer isso eu vou fazer o quê? Essa é a solução suposta, pode estar supostamente errada também. Daí eu faço a derivada primeira e a derivada segunda. Na derivada primeira, da metade para frente da derivada, eu tive um insight, assim, uma visão. Vou transformar esse pedaço aqui em igual a zero. Vou forçar que ele seja zero. Bom, então, para fazer a derivada segunda, eu só faço da primeira parte, né? Isso aqui simplesmente é a repetição desse pedaço aqui, ó. Faço a derivada segunda, que deu enorme. Agora, essa derivada segunda, eu coloco ela aqui, ó. Essa derivada segunda eu coloco aqui, né? E esse y, né, vai ser esse aqui que eu supus, né? Substituo lá, né? Substituo, né? E aí eu vou poder cortar um monte de coisa. Porque esse cara aqui, ó, essa parte de cima aqui, Nárdia, é esse y. E o 4y é a parte que eu devia fazer mais à direita, mas por falta de espaço, eu fiz embaixo. E veja a minha alegria, eu vou poder cortar esse com esse e esse com esse. Só sobrou isso aqui. Não que seja pouca coisa, mas sobrou isso ali, né? E esse ali eu coloquei em forma de equação, né? Não se esquecer de pegar o lado de lado igual também. E eu tenho um 1 e um U2. Para eu achar um 1 e um 2, eu preciso de mais uma equação. Mas essa equação estava aqui, ó, naquela iluminação do Mamute. E na iluminação dele, tudo isso aqui era igual a zero.
Agora eu resolvo esse sistema de equações, né? E consigo achar U1' e U2'. Se eu acho o 1' e o 2', eu integro eles e consigo encontrar o 1 e o 2. Só não se esquecer que o 1 e o 2 vai ter sempre mais essa constante da integração deles. Nárdia, até aqui sossegado? Sim, até aqui tranquilo. Legal. Agora, eu vou colocar lá naquele 1 e o 2, lá daquela solução que eu supus, né, da homogênea, de trocar as constantes por funções, eu vou colocar aquelas funções que eu encontrei, né, que estão aqui, ó. Eu coloco, e agora é só algebrismo, Nárdia, só algebrismo, né, de forma que a solução fica aqui, ó. E olhando, fazendo uma análise dessa solução completa, eu vou separar ela aqui no meio. Numa parte que tem as constantes e outra parte que não tem as constantes. E eu tenho que ter a sensibilidade de saber que essa daqui é a particular e essa daqui é a homogênea. Por quê? Porque, primeiro que eu já conhecia a homogênea, e essa aqui é a homogênea. O que sobra é a particular. E a segunda que eu tenho que sempre saber que aquilo que carrega a constante junto depende das condições iniciais e que é a solução da homogênea. Então, por esse método, nós achamos a solução completa já. Nós não achamos só a particular. Nós achamos a solução completa. Depois, no final, a gente consegue separar, né, no olho, tranquilamente, qual que é a particular, né, e qual que é a homogênea. Tranquilão ou tranquilinho? Tranquilão. Oh, maravilha. José? Por enquanto está tudo certo, professor. Só preciso dar uma olhada nisso depois ainda para fazer alguns exercícios para fixar melhor. Uma praticada, né? Isso. Então, eu vou colocar, tá? Eu não vou passar mais nada hoje. Eu vou pedir para que lá no Moodle que vocês me façam 2 exercícios de cada tipo, tá? 2 exercícios de cada tipo. 2 de coeficientes a determinar e 2 de variação dos parâmetros. Vocês escolhem. Só não vão pegar o exercício resolvido, né? Beleza? Tudo certo, prof. Beleza. Professor, eu queria saber qual a próxima data da prova. Se já tem uma data marcada ou não? Não, eu não tenho uma data marcada, Francisco. Mas daqui, trabalhar de 15 dias a 3 semanas é um bom número, sabe? Sim. Da próxima apresentação, né? Isso. Então, não, beleza, então. Devagarinho, vocês já podem ir procurando, né? Eu posso ajudar, mas já podem me mandar, ó, eu quero fazer sobre isso aqui, equação diferencial de segunda ordem, tá? Eu quero fazer sobre essa aplicação. Já podem me mandando que eu já vou dizendo sim ou não. Combinado. Muito, muito bem colocado, que daí já fica um pouco mais adiantado, né? Meus caros, um abração para vocês. Qualquer coisa, já sabem, né? Vocês já são cobra criada, já são macacos velhos, né? Já sabem como fazer contato. Um abração. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, prof. Até. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau. Até.